É sempre bom jogar contra o campeão da América. Essas foram as palavras do presidente da Universidade do Chile. Muita gente ontem preocupado do Botafogo ter caído no grupo contra o Estudiantes. Meu amigo, deixa eu te contar uma parada. Quem é campeão da Libertadores da América é o Botafogo. Portanto, é o Estudiantes que tem que se preocupar de pegar o Botafogo, não o Botafogo de se preocupar de pegar o Estudiantes. Lógico, com toda a humildade no coração, mas a gente tem que aprender a lidar com o favoritismo. Quem foi que gastou 500 milhões de reais em reforços? Quem foi que manteve a base do time campeão da Libertadores? Quem é que chega defendendo o título de campeão da América? É o Botafogo. Portanto, Renato Paiva e os jogadores que se virem para poder garantir esse favoritismo. Vamos fazer uma análise sobre a fase de grupos da Libertadores da América completa a partir de agora para você. O negócio é o seguinte: os grupos, na minha opinião, ficaram muito bem divididos. No grupo A, você tem Botafogo, Estudiantes, Universidade de Chile e Carabobo. Gente, com todo o respeito ao Carabobo, é time para o Botafogo fazer 6 pontos. Não tem discussão em relação a isso. Você não pode ir para uma Libertadores da América para perder ponto contra o Carabobo. Vamos lembrar que se você faz uma excelente primeira fase de grupos, né? Se você faz uma excelente fase de grupos, você com isso tem vantagens ali na frente. Você consegue, no futuro, decidir os jogos em casa e tal, né? Você lembra a pressão que foi contra o Botafogo lá no Morumbi? Teve tudo isso. Vou até ampliar a tela aqui para vocês poderem ver um pouquinho melhor. Era melhor que a gente tivesse decidido os jogos em casa. Não foi o que aconteceu na Libertadores de 2024. Contra o Peñarol, a gente teve que decidir fora. Contra o São Paulo, a gente teve que decidir fora. E contra o Palmeiras, a gente também teve que decidir fora. Portanto, é fundamental que o Botafogo faça, sim, uma primeira fase digna de campeão da Libertadores. Claro, o Palmeiras fez uma primeira fase muito boa e nem por isso o Palmeiras passou do Botafogo nas oitavas. Decidir em casa não é garantia de nada. Mas eu, particularmente, acho que ajuda muito. Inclusive, eu quero saber a sua opinião. Já larga o dedo no like e me conta aqui nos comentários. Você acha que decidir em casa tanto faz no mata-mata ou realmente faz diferença? O Carabobo é um time para o Botafogo fazer 6 pontos. Não tem menor discussão em relação a isso. A Universidade de Chile é um time literalmente intermediário. O Botafogo é muito favorito em casa e o Botafogo pode talvez negociar um empate fora. É claro que, como na primeira rodada, a gente já da fase de grupos, que vai acontecer entre o dia 1º e o dia 4 de abril, o Botafogo já sai para visitar a Universidade de Chile, seria muito interessante que o Botafogo abrisse a primeira rodada da fase de grupos vencendo a Universidade de Chile. Vai que o Estudiantes empata com o Carabobo. Maravilha, o Botafogo já chega grandão. Você está entendendo? O Botafogo já chega grandão nessa disputa. Mas se eventualmente o Botafogo voltar do Chile com empate, não necessariamente é um resultado ruim. Tem que respeitar também a Universidade de Chile. Embora eu ache extremamente factível a gente poder fazer 6 pontos contra a Universidade de Chile também. E eu acho que contra o Estudiantes, tudo pode acontecer. O Botafogo pode perder em casa, pode ganhar fora. Acho que pode ser empate fora, vitória em casa. Pode ser empate em casa, vitória fora. Pode ser 2 derrotas, pode ser 2 vitórias. O time do Estudiantes manteve o seu treinador, está cheio de dinheiro. O Verón vem fazendo uma grande liderança na presidência do clube, reestruturando o Estudiantes La Plata. O que o Estudiantes vive agora é o que o Botafogo viveu no início da era Textor. Contratou agora o Gabriel Medina, do Boca Juniors, manteve toda a base do time de 2024. Portanto, é um time muito interessante, o Estudiantes La Plata. Vamos fazer a análise de todos os grupos. Vamos comigo? O negócio é o seguinte, ó. Falamos do Botafogo, que eu sei que é o que mais te interessa. Vamos pegar agora o grupo H. Peñarol, Olímpia, Vélez e San Antônio. Esse é um grupo que eu vejo 3 forças muito equivalentes aqui. Já eu vou ler toda a repercussão do Tairo Arruda, do presidente da Universidade do Chile,
vou falar também dos comentaristas, o que eles trouxeram sobre tudo isso, mas vamos passar grupo a grupo para que você saia daqui sabendo quais são as forças dessa Libertadores e o que o Botafogo pode enfrentar na fase do mata-mata. Rapidinho, Peñarol, Olímpia, Vélez e San Antônio. O negócio é o seguinte, esse San Antônio, sinceramente, nunca ouvi falar, é um time boliviano. Claramente, os 3 classificados, e vamos te lembrar que são 3 times que se classificam. Primeiro vai direto para a fase de grupos, com vantagem, para a fase eliminatórias nas oitavas, com vantagem de decidir em casa. O segundo vai para as oitavas sem a vantagem de decidir em casa. E o terceiro joga um play-off, joga um mata-mata contra o melhor time lá da Sul-Americana, que for rebaixado também, ou seja, que não passar para as eliminatórias da Sul-Americana. Beleza? Então o negócio é o seguinte, o Vélez e o Peñarol, na minha opinião, vão se revezar na primeira posição. Eu acho que o Vélez é o melhor time desse grupo, Peñarol em segundo, Olímpia em terceiro. Show de bola? Esse é o grupo H da Libertadores da América. Vamos para o grupo G. Palmeiras, Bolívar, da Bolívia, Sporting Cristal, do Peru e Cerro Porteño, cara, do Paraguai. Esse grupo tá uma mamata. O Palmeiras vai passar com o pé nas costas. Em que pese o Palmeiras ter se classificado na Bacia das Almas lá no Campeonato Paulista e ter chegado numa final contra o Corinthians e dentro do Allianz o Palmeiras ter perdido por 1-0, uma coisa assim ridícula para um Corinthians que na semana anterior, há 2 semanas tinha tomado 3-0 do Barcelona de Guayaquil, não conseguiu reverter o placar e foi eliminado da pré-Libertadores. É um Palmeiras que não está bem, o Felipe Anderson, que é uma decepção desde que chegou da Europa. Definitivamente o Palmeiras esse ano ainda não se apresentou como o bicho-papão que geralmente ele é. Agora, a justiça seja feita ao Palmeiras, o Botafogo também não se apresentou em 2025 como o bicho-papão que em 2024 ele foi. Então, da mesma forma que o Botafogo ainda vai acelerar na temporada, o Palmeiras, muito provavelmente, também está nesse mesmo estágio de que ainda irá acelerar na temporada. Mas eu acredito numa primeira posição de uma forma bem tranquila aqui para o Palmeiras. Vamos lá, o grupo F, que tem sido dito como o grupo da morte no campeonato da Libertadores da América, na Copa Libertadores da América. Nacional do Uruguai, Internacional, Atlético Nacional e Bahia. O Inter, inclusive, que foi campeão estadual, impedindo o octacampeonato do Grêmio. Não sei se você sabe, mas lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio ele era heptacampeão gaúcho consecutivo e ele podia ser octa. Isso igualaria um feito da década de 60, 70 do Grêmio, lá de 8 títulos consecutivos. E o Inter conseguiu impedir que o seu rival fizesse isso. O Inter tem um time interessante. Por outro lado, o Bahia está na final do Campeonato Baiano e ganhou o primeiro jogo contra o Vitória da Bahia por 2-0. E muito provavelmente ganhará o Campeonato Baiano. Em que pese o Vitória ser uma boa equipe, está preparada para disputar a Série A, ter ficado na Série A, mas o Bahia hoje é mais time, tem mais investimento. Grupo City está 2-0 e domingo, dia 23, 16 horas, teremos a final. Provavelmente será o campeão baiano, o campeão gaúcho contra um Atlético Nacional e um Nacional do Uruguai. Eu vou puxar a brasa para a sardinha dos brasileiros. Eu acho que Inter e Bahia vão se revezar sem favoritismo na primeira posição. Então pode ser que o Internacional seja o primeiro do grupo ou o Bahia. E acho que Nacional do Uruguai ou Atlético Nacional, um deles cai fora. Beleza? Se eu tivesse que apostar em um aqui, eu iria na tradição uruguaia na terceira posição. Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramanga. O Bucaramanga é da Venezuela. Colo-Colo, você sabe, é do Chile. E o Racing, obviamente, da Argentina, eliminou, ou melhor, venceu a Recopa em cima do Botafogo, atual campeão da Recopa e da Sul-Americana. Chega grandão nessa Libertadores. Eu vejo nesse grupo o favoritismo do Racing, tá? Com o Fortaleza sendo a segunda força e o Colo-Colo para pegar a terceira posição. Vamos seguir aqui para o grupo D, onde nós temos São Paulo, Tajeres, Libertad e Alianza Lima. Eu não acho esse grupo fácil.
eu não acho esse grupo fácil. O Alianza Lima, que é do Peru, Tajeres da Argentina e Libertad do Paraguai, são 3 times que eu vejo que tem mais ou menos o mesmo nível de força. Até acho que o São Paulo é favorito nesse grupo. Mas eu vejo o São Paulo perdendo pontos no Paraguai, eu vejo o São Paulo perdendo pontos lá na Argentina contra o Tajeres. E aí, se um desses clubes despontar de vencer os outros 3, já era. Acho que arrancando pontos no Morumbi pode até ser primeiro do grupo, mas acho que o São Paulo passa. Aí vem o grupo do Flamengo contra a LDU, lá na altitude, né, do Equador. Você tem o Deportivo Táchira, que é lá da Venezuela, e você tem o Central Córdoba. É um grupo bem fácil. Flamengo despontado como favorito, não tem a menor dúvida, e LDU como a segunda força. Córdoba e Deportivo Táchira, para mim, é uma briga de foice no escuro para ver quem é que pega a terceira posição. No grupo do River Plate, você tem o River Plate, Independente Del Valle, Universitário e Barcelona de Guayaquil. Acho que River passa tranquilo em primeiro, Independente Del Valle em segundo e Barcelona de Guayaquil, para mim, é mais tímido que o Universitário. Portanto, o Barcelona deve pegar essa terceira posição. Seria o grupo do Corinthians se o Corinthians não tivesse sido eliminado. Legal, galera? O negócio é o seguinte, o presidente da Universidade de Chile comentou sobre o Botafogo, pegar o Botafogo, né? E ele disse, é sempre bom jogar contra o atual campeão. Então, aos microfones da TNT Sport Chile, ele falou o seguinte, belo grupo, com qualquer equipe que você tem que jogar, você terá um grupo difícil, porque há uma razão para os times estarem aqui. Acho que é um bom grupo, vai nos forçar a dar o melhor de nós mesmos e elevar o nível. É sempre bom jogar contra o atual campeão da Libertadores da América. O Estudiantes tem uma boa equipe, o Carabobo também está bem. É um belo grupo, esperamos nos sair bem. Então, essa foi a opinião do presidente da Universidade de Chile. Quem teve ontem na solenidade do sorteio da Libertadores em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, foi o Tairo Arruda. E o Tairo Arruda falou o seguinte, aos microfones da ESPN, avalio que os grupos estão bem equilibrados. Claramente, os adversários do nosso grupo são difíceis, especialmente o Estudiantes, que estava todo mundo querendo evitar. Tivemos a sorte de não jogar na altitude. Faz total diferença. Até o Flamengo sofreu no ano passado, com jogadores passando mal. E vamos lembrar que o Botafogo contra a LDU lá na altitude nunca manda bem, né? Então, realmente, não jogar na altitude é um ponto muito bem observado pelo CEO do Botafogo, o Tairo Arruda. A expectativa é de jogos difíceis. São de jogos difíceis. Catimba, essa competição preza mais pelo mental do que pelo físico. A certeza é que teremos adversários difíceis em qualquer situação. Difícil apontar um grupo da morte. Talvez o Internacional com Bahia. 2 clubes brasileiros juntos. Acreditamos que podemos fazer uma grande competição, até pelo que o Botafogo fez no ano passado. Vamos chegar bem fortes no torneio. E ele ainda encerrou falando o seguinte, espero que as escorregadas já tenham acontecido. Começamos na pré-Libertadores no ano passado. Foi a pré-temporada difícil, com todos os jogos decisivos. Espero que o time do Renato Paiva, que está indo muito bem, todo mundo falando bem dele, jogadores, comissão, todo mundo falando bem, encaixou. Acredito que podemos fazer um belo ano. Eu acho que, assim, tanto o John Textor, naquela declaração que ele deu ontem, quanto o Tai, está todo mundo fazendo uma questão, talvez um pouco além, de exacerbar os treinamentos do Renato Paiva. Treino é treino, jogo é jogo. Quero ver ganhar do Palmeiras no dia 29, ganhar da Universidade de Chile fora. Aí a gente começa a falar, pô, o time encaixou, tá indo bem e tudo lá. Mas até lá, vamos lá, né? Vamos com calma. Mas pelo menos, pelo visto, o Botafogo tem sido um leão de treino, como se fala no futebol, né? Tá todo mundo elogiando. Já os comentaristas da ESPN Brasil, o Fernando Campos e o Eugênio Leal, comentaram o grupo do Botafogo. Olha o que o Fernando Campos disse. Acho que tem uma briga muito direta pela liderança do grupo. O Estudiantes é o time do Eduardo Domingues, que tem vários jogadores de muita qualidade.
Uma das grandes joias do futebol argentino é o Thiago Palacios, que está lá. Olha aí, ó, já tem aqui uma dica, ficar de olho no Thiago Palacios do Estudiantes. Tem o Assacibar, que é jogador que passou pela Bundesliga e é um dos melhores volantes do futebol argentino. Então, Thiago Palacios, Assacibar, 2 jogadores. Burgos também vem se destacando e também está lá o Medina, ex-Boca, que o Botafogo quase contratou, se não fosse o presidente do Boca, o Juan Román Riquelme, que impediu a contratação. Então, pelo menos ele destaca aqui 4 jogadores: Thiago Palacios, Assacibar, Burgos e Medina. É um jogo complicado para o que a gente vê do Botafogo atual. Se projetarmos o potencial desse Botafogo, aí tem que ver como é que o Renato Paiva vai conseguir trabalhar. Acho que o Botafogo tem uma chance de ser líder, mas, no momento, eu vejo algo bem equilibrado com o Estudiantes. A Laú tem um time de jogadores experientes, como Aranguiz, Marcelo Dias, então já tem também 2 jogadores aí. Você ficar de olho, Aranguiz e Marcelo Dias. O cara bobo é quem deu uma enfraquecida, um pouco maior no grupo, mas lá não é jogo fácil. Já o Eugênio Leal, Capitão América, disse o seguinte: ter um grupo ok depende do Botafogo. Que Botafogo vai ser esse que vai se apresentar? São 2 bons times, Estudiantes e Universidade de Chile, jogam bola. Se o Botafogo reeditar a força que apresentou no ano passado, vai passar pelo grupo. Está num processo de reconstrução com um novo técnico. Tem uma visão diferente de futebol em relação ao passado. Eu não tenho tanta certeza disso não, mas tudo bem. Renato Paiva é um estilo de sair trocando passe desde o goleiro. Vimos que ele tentou fazer no Bahia e não funcionou. Fazia bem lá no Independente Del Valle. Vai ter o Estudiantes, um bom adversário, um dos melhores times da Argentina hoje. E uma Universidade do Chile que vem buscando um caminho também de um futebol de posse de bola. O cara bobo é o que sobra no grupo, mas que lá pode trazer problemas. Pode trazer problemas ao Botafogo, mas pode trazer problemas ao Estudiantes, pode trazer problema à Universidade de Chile também. Se o Botafogo pode perder pontos na Venezuela, eventualmente, para um cara bobo, por que os outros não também, né? Galera, eu posso voltar a qualquer momento com mais informações sobre o Botafogo. Um grande abraço para vocês que